Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 ao 3, nós lemos assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. E vamos orar. Amado Pai, abençoe agora a Tua palavra, que o Senhor possa nos ensinar, nos levar a toda a verdade, possamos aprender a respeito das Suas testemunhas. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos de volta sobre o nosso estudo em escatologia, e hoje nós vamos continuar vendo o tema sobre as duas testemunhas que nós começamos a ver na semana passada. Nós temos passado essas últimas semanas vendo alguns dos personagens desse tempo de tribulação, e nós vimos a primeira parte das duas testemunhas. Na semana passada nós vimos quem eles serão, o que a Bíblia indica, ensina que serão as identidades dessas duas testemunhas. Mas hoje nós vamos nos concentrar em outra perspectiva. Nós vamos falar sobre o quando e sobre o que essas duas testemunhas farão quando estiverem aqui na terra. Então, olha comigo para o versículo 1 que nós acabamos de ler, e nós vamos ver então a questão do quando. Quando que vai ser isto? E nós sabemos, é claro, que vai ser durante a tribulação, mas mais precisamente quando? Versículo 1, onde nós lemos assim: Foi-me dada uma vara semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. É interessante que depois ele fala no versículo 2, e deixa o átrio que está fora do templo, não o meças. Você pergunta, mas que templo é esse que ele está falando? Bom, esse templo é um templo que será construído em Jerusalém. Esse templo não existe ainda, lembrando que o último templo que existia, o primeiro, o templo de Salomão, foi destruído. Aí um segundo templo foi construído. Este templo foi destruído pelos romanos no primeiro século, e até hoje não foi reconstruído, mas planos já existem. A grande dificuldade é que os muçulmanos também pleiteiam o local do templo, e Jerusalém, então, é uma cidade única em que ela é o centro, é um local importante para tanto o cristianismo, o judaísmo, como o islã. Então existe essa questão. Mas isso tudo vai ser resolvido pelo anticristo, é claro, e o templo será reconstruído. É esse templo que ele está se referindo aqui. Mas, voltando à questão do quando, é uma questão um tanto difícil estabelecer exatamente quando que se dará esse ministério dessas duas testemunhas. Nós sabemos por certo algumas coisas sobre o quando. Primeiramente, nós sabemos que será durante a tribulação, será durante os 7 anos entre o arrebatamento e a segunda volta de Cristo, que vai marcar o início do milênio. Então, nesse período de 7 anos, vai ser quando vai ocorrer o ministério dessas duas testemunhas. Agora, nós também sabemos, a segunda coisa que sabemos por certo, é que o ministério deles vai durar 3 anos e meio. Nós lemos no versículo 3, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Se você pegar 1260 e dividir por 30, no caso 30 dias, lembrando que o calendário bíblico, todo ano tem 12 meses, todo mês tem 30 dias, então, a gente usa um calendário um pouquinho diferente, onde tem mês que tem 30, tem mês que tem 31, e tem um mês que tem 28, às vezes tem mais, então, varia muito, mas biblicamente falando, são 30 dias por mês, são 12 meses por ano, e se você pegar 1260 dias, dividir por 30, você vai ter 42 meses. Se você dividir 42 meses por 12, para ter, no caso 12 meses, um ano, 42 dividido por 12, você vai ter 3 anos e meio. Então nós sabemos que disse aqui que Deus vai dar às suas testemunhas o poder, eles vão ministrar, vão profetizar durante 3 anos e meio. Então nós sabemos
que vai ser durante a tribulação, nós sabemos que vai ser durante 3 anos e meio. O que nós não sabemos é se vai ser na primeira metade da tribulação ou se vai ser na última metade da tribulação. E só pode ser isso porque justamente está indicado aqui como é que vai ser. Não pode ser antes disso, porque iria começar antes ou acabar depois, e isso obviamente não pode. E nós sabemos também que, se você olhar no versículo 2, fala: e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Bom, nós acabamos de ver que 42 meses dividido por 2 são 3 anos e meio. Então, as nações vão pisar essa área, a parte de fora do templo, durante 3 anos e meio, e eles vão estar ministrando também durante 3 anos e meio. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho como isso tudo se encaixa. Mas, se vai acontecer na primeira metade ou na segunda metade da tribulação, existem muitos argumentos válidos, tá? Não é uma coisa, como disse, tão fácil ou tão óbvio. Existem argumentos bons e válidos para ambas as posições. Nós não vamos nos deter aqui vendo todas as posições e todos os argumentos, porque não está no escopo desse estudo a gente fazer isso, mas eu vou deixar aqui só dizendo que existe sim bons argumentos que para pessoas que creem que seria a primeira metade da tribulação, e bons argumentos para que seja na segunda metade da tribulação. Então pouco interessa cá entre nós se vai ser na primeira metade, na segunda metade, porque nós pessoalmente, você que está me ouvindo, se você for salvo, assim como eu, nós vamos estar no céu quando isso acontecer, e lá do céu nós poderemos assistir e tirar as nossas conclusões finais. E aqueles que estão aqui na terra, tá? Você que está me assistindo e você não é salvo, você não recebeu Cristo como seu Salvador, você não for levado no arrebatamento, ou seja, para aqueles que estão habitando aqui na terra, quando isso estiver ocorrendo aqui na terra, também vai ficar bem claro, vai ficar bem óbvio, não haverá dúvida do que se trata e quando se trata. Então, não é alguma coisa para a gente talvez ficar perdendo muito tempo discutindo se vai, se não vai, porque o impacto é mínimo. É bom, claro, a gente sempre buscar a verdade, sempre buscar ser preciso, mas isso certamente não é alguma coisa que eu vou, usar o termo, comprar uma briga, não vou entrar em discussão com alguém que crê que é no primeiro, no segundo, porque, como eu disse, existem vários argumentos e que são bons argumentos, tá? Agora, o texto aqui se refere, como nós vimos, dividindo a tribulação em 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias. E o primeiro se refere quando o átrio será pisado pelas nações. E o segundo se refere à duração do ministério das 2 testemunhas. Então, isso foi o ministério deles, como já falamos, ou na primeira ou na segunda metade dos 7 anos. Tá? Agora, eu pessoalmente acredito que vai ser na segunda metade. Se por mais nada, simplesmente porque esse átrio desse templo, que ainda não existe, ele ainda vai ser construído. Então, provavelmente, ele vai ser construído na primeira metade da tribulação, porque esse templo só vai ser construído porque o anticristo vai trazer essa mediação entre, especificamente, mais os muçulmanos e os judeus, para entrar num acordo para que seja construído o templo. Então, ele não vai ser construído antes da aparição, da revelação, da manifestação do anticristo. Então, se fosse na primeira metade, então ia ser uma coisa pouco provável, porque como é que as nações, como eu falo aqui, que os 42 meses o átrio será pisado pelas nações. Bom, se o átrio não existe, porque o anticristo vai tomar o poder no começo dos 7 anos, então como é que as nações vão pisar durante 3 anos e meio, visto que o templo não foi construído? Então eu acredito que essa referência ao átrio do templo sendo pisados pelas nações é justamente um período que vai acontecer da segunda metade em diante, porque vai demorar a primeira metade para esse templo e o átrio serem construídos, ser feita uma negociação, ser construído o templo, né? Aí sim ele será pisado por eles, porque esse templo não existe hoje, tá? Só vai existir quando o anticristo vier ao poder. E também outra coisa que me leva a crer que seja isso é o seguinte: na primeira metade
da tribulação, o anticristo vai dar uma de bonzinho, ele vai ter uma aparência externa de bonzinho. Não se engane, ele vai estar perseguindo, vai estar perseguindo os judeus, os crentes, e atacando tudo que é Deus. Ele vai, mas de uma forma meio que camuflada. E é justamente na metade desses 7 anos, os 3 anos e meio, lembrando que ele vai morrer, e ele vai ser ressuscitado, e ele vai então entrar no templo, é esse templo que não existe, mas será construído, vai oferecer um sacrifício profano, e é nesse sacrifício profano no altar, no templo, que hoje não existe, mas vai existir, é que ele vai então exigir que todos o reconheçam e o adorem como Deus, e recebam a marca, a famosa marca da besta, em reconhecimento de que ele é Deus. Então, a partir de 3 anos e meio é quando ele realmente vai começar, a máscara vai cair e ele vai deixar de ter aquela aparência de bonzinho, aquela aparência de bom feitor, né? Então, é justamente o que vai acontecer aqui, e é justamente quando as testemunhas vão iniciar, e a Bíblia fala que ele vai tentar matar, vai tentar destruir, não vai conseguir no início, mas vai tentar matá-los. Então, o que acontece é que é só na segunda metade da tribulação que o anticristo, a máscara cai por completo, e ele se declara Deus, e exige que seja adorado como Deus, e quem não for adorado vai ser perseguido, preso, morto, não vai poder comprar, vender, enfim. Então, isso se caracteriza como o anticristo na segunda metade da tribulação, e não na primeira. Na primeira, ele vai estar enganando muita gente, ele vai estar dando, pelo menos tentando esconder, tentando camuflar, uma de bonzinho e tolerante, aquela coisa toda. Então, depois desse determinado tempo, a Bíblia especifica aqui, se você ler, o anticristo vai matar as testemunhas, ele vai destruir as testemunhas, elas vão ficar expostas durante 3 dias e meio, mas, enfim, o que acontece é que o anticristo, então, vai ter essas características de perseguidor e assassino, claramente, para todo mundo ver, justamente a partir da segunda metade. Tá? Então, como nós vimos semana passada, eles vão morrer e os seus corpos ficarão expostos para todo mundo ver, o que indica então que essa máscara de bonzinho dele terá caído até então. Por esses motivos, como eu falei, e existem outros, mas esses são os principais e talvez os mais fáceis de explicar aqui, é que eu sou da opinião que o quando do ministério dele será na segunda metade dos 7 anos da tribulação. Mas, mais uma vez, se alguém discorda, alguém acha que na primeira metade, também não é algo que eu vou discutir, eu vou quebrar comunhão, eu vou entrar em atrito por essa questão. Tá? Mas essa é a minha opinião pessoal em relação a quando vai acontecer. O próximo passo que nós vamos ver, para terminar o estudo sobre as 2 testemunhas, nós vimos quem eles são, nós vimos quando eles ministrarão, e vamos terminar vendo o que eles farão. No versículo 6, Apocalipse 11, diz assim: estes, falando sobre as 2 testemunhas, estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e ter poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Então, a Bíblia aqui diz que eles vão profetizar. O que eles vão fazer? Eles vão pregar a palavra de Deus, vão profetizar. No versículo 3, nós lemos que e darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias. Então, eles vão profetizar, eles vão pregar a palavra de Deus e eles terão o poder divino para fazer milagres, fazer sinais, como nós lemos agora há pouco. Através desses milagres, desses sinais, 2 coisas serão o propósito disso. Primeiro, eles vão atormentar o mundo, tá? O mundo vai ficar atormentado, vão sofrer, vai ter muito sofrimento, vai ter muita coisa acontecendo no mundo em função desses milagres que eles terão poder divino para operar. A segunda função desses milagres é que dará credibilidade e autenticidade ao seu ministério. Os milagres que eles farão não deixarão dúvida do que se trata, que ali realmente é Deus, é alguma coisa que não vai poder ser explicado, é uma coisa que não vai poder ser racionalizado, vai ser uma coisa clara e óbvia de que ali é o poder de Deus trabalhando através daqueles 2. O anticristo, como nós vimos, devido a isso, devido à autenticidade, à credibilidade, e o que vai causar muitas pessoas a não quererem enxergar, aceitar
ou ter o anticristo como Deus, ele vai querer persegui-los e vai querer matá-los, mas eles terão a proteção divina. Versículo 5, e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, todo mundo que chegar lá para tentar fazer mal a eles, a Bíblia fala que vai sair fogo da boca deles e vai matá-los, vão ser queimados, vão morrer, vão ser mortos desta forma. Até que chegue o tempo determinado. Que tempo determinado? Bom, a Bíblia fala que eles vão fazer isso durante 1260 dias, que são 42 meses, que são 3 anos e meio. O versículo 7, nós lemos de Apocalipse 11, e quando acabaram o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Então, no final do ministério deles, então, eles vão ser mortos. Durante 3 anos e meio, o anticristo vai tentar matá-los, não vai conseguir, mas no final do seu testemunho, quando acabarem aquilo que Deus tinha para eles fazer, então eles serão mortos, e os seus corpos ficarão expostos. Eu mencionei agora há pouco, eu só mostrar o versículo, que é Apocalipse 11, versículo 8, que diz assim: e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. É interessante que eles vão ficar mortos, vão morrer, o corpo vai ficar exposto por 3 dias e meio, o que representa um dia para cada ano de ministério. Eles ministraram durante 3 anos e meio, seus corpos vão ficar expostos durante 3 anos e meio. E eles não vão permitir que eles sejam sepultados, vão ficar jogados os corpos na rua, sem ninguém poder sepultá-los. Você fala, e aí, pastor, como é que são sepultados? Daqui a pouco a gente vê isso, mas antes disso, só apontar uma coisa interessante aqui, porque fala que os homens do mundo inteiro vão ver isso, eles vão ser testemunhos disso, da morte deles, e o mundo inteiro vai ver os corpos dos dois durante 3 dias e meio. Agora veja bem, de todos os séculos que passaram desde que essa profecia em Apocalipse foi dada a João e foi divulgada nas igrejas, depois divulgadas às igrejas através dos séculos, apenas os últimos 50 anos mais ou menos seria possível entender claramente o que está dizendo aqui em outros lugares de Apocalipse, onde fala que as pessoas verão, que o mundo inteiro verá. Hoje nós estamos acostumados em ter televisão a satélite, e ter celular e tablet, enfim, nós temos acesso a notícias, nós temos acesso a imagem, vídeo, som do mundo inteiro de forma banal, de forma que talvez essa geração de jovens hoje nem se dá conta, talvez nem valorize muito isso, mas se você voltar 50 anos, talvez um pouquinho mais, se você voltar 100 anos, isso era uma impossibilidade. Eu acho que as pessoas nem sonhavam um dia de ter o tipo de tecnologia que nós temos hoje de forma tão disponível. Não é caro, todo mundo tem, é altamente acessível. Então isso, se você vê durante os séculos, quando alguém lia aqui, que todo mundo ia se alegrar, ia ver e regozijar, ninguém entendia. Como que o mundo inteiro? As pessoas começavam a dizer, não, isso aqui deve ser figurativo, isso deve ser simbólico. Quando eu falo o mundo inteiro, não é o mundo inteiro, porque é impossível alguém estar no outro lado do mundo e estar vendo o que está acontecendo lá em Jerusalém. Pois é. Hoje, tecnologicamente, isso é possível, e já faz algum tempo que isso é possível, não é nenhuma novidade entre nós. Então, em termos de profecia, não existe mais nada para acontecer em termos de arrebatamento. Tá? O que falta é o arrebatamento, e com o arrebatamento, que é o próximo evento profético, ele vai desencadear a sequência da manifestação do anticristo, do início da tribulação, e consequentemente aparecerão as testemunhas, e assim por diante. Isso é profeticamente, mas também tecnologicamente não existe barreira alguma mais, porque a questão da marca da besta, ninguém pode comprar, pode vender, esse controle que haverá, hoje é possível. Talvez era difícil as pessoas entenderem isso séculos atrás, mas hoje a gente sabe que está tudo pronto. Tecnologicamente nós já temos toda a tecnologia para que as coisas no livro do Apocalipse se cumpram de forma perfeita, e isso não aconteceria, não seria compreensível séculos atrás, mas hoje o é. Então, profeticamente falando, o arrebatamento é o que falta para desencadear
a aparição do anticristo e o início da tribulação. Outra coisa que fica evidente também aqui é a maldade que vai ser tão prevalente naquele tempo, e o engano. As pessoas vão ser muito enganadas, haverá um nível de engano. Hoje no mundo já existe um nível altíssimo de engano, e cada dia esse engano cresce, esse engano e controle da mente das pessoas, mas isso é fichinha em relação ao nível de engano que haverá durante a tribulação, como a gente vê aqui, e também a maldade. A maldade, nós vemos aqui nessa época, no versículo 10 fala: e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então veja só, aqui eles vão celebrar a morte desses dois ao ponto de mandar presentes. É como se fosse Natal, aniversário, Dia das Mães, enfim, eles vão estar mandando presentes, eles vão estar se alegrando, vão estar se regozijando. Imagine que situação, pela morte de duas pessoas. Hoje não seria corretamente, politicamente correto até inclusive fazer isso. Alguém morre, por pior que seja, então não fica batendo palma, e não é nem socialmente ou eticamente aceito. Naquela época não, naquela época quando esses dois morrerem, as pessoas vão se alegrar, vão festejar, vão mandar presentes, né? Mas, pastor, e aí? Vão se alegrar, eles morreram, o mundo inteiro vai ver, vão mandar presente, vão mandar cartão, vão trocar felicidades, aquela coisa toda. Mas e aí, o que acontece com os corpos dos dois? Bom, o versículo 11 diz: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então, depois de 3 dias sem serem enterrados, eles vão ressuscitar, vão simplesmente ficar em pé, uma voz vai chamar: suba aqui, e eles serão arrebatados, igualzinho eu e você. Só que nós vamos fazer isso antes da tribulação, é claro, vamos fazer isso antes do arrebatamento, seremos arrebatados, obviamente, mas eles, lembrando que as duas testemunhas, que são, na minha opinião, que nós vimos isso semana passada, seriam Enoque e Elias, eles não morreram fisicamente, então vão morrer fisicamente aqui e serão arrebatados, como nós seremos arrebatados também. Então, esse será o fim do ministério, do trabalho, da presença dessas duas testemunhas aqui na terra. A Bíblia não fala como eles aparecerão, tudo indica que um belo dia, eles vão aparecer lá. Certamente, se eles estão subindo para o céu, se eles foram levados para o céu, eles vão descer do céu, não vai ser algo que vai ser visto por muita gente, ou talvez ninguém, a Bíblia não indica, mas dá a entender que de uma hora para outra eles vão aparecer lá em Jerusalém na praça e vão ficar ali fazendo o ministério deles. Não entra em detalhes, mas fala que eles vão voltar para o céu, serão arrebatados. Então, todos morrerão de uma forma ou de outra, isso é uma certeza, mas nem todo mundo vai ser arrebatado. Aqueles que estiverem vivos vão ser arrebatados, que estiverem mortos e são salvos serão arrebatados, mas quem estiver vivo e não for salvo, não vai ser arrebatado, vai ter que entrar e passar esses 7 anos da tribulação na terra, e muita gente vai morrer, a população da terra vai ser dizimada de forma terrível, vão ser pragas, doenças, guerras, perseguição, sofrimento, fome, vai ter muita coisa. E se você não é salvo, você então terá que passar por esse período de tribulação, e as chances são que a maioria das pessoas não vão sobreviver os 7 anos, a grande maioria da população na terra, no final dos 7 anos estarão mortos, não vai matar todo mundo, mas a maioria das pessoas morrerá até o final dos 7 anos, até o final da tribulação, muita gente vai morrer, e a grande maioria não vai ser salva, e eles irão para o inferno, tá? Para todo sempre. Então, se você não é salvo, pergunte-se se você tem a certeza, se você morresse hoje, você iria para o céu. Há um momento em sua vida em que você aceitou Jesus como seu Salvador. Se você nunca fez isso, nunca pensou nisso, está na hora de você fazer, porque uma vez que ocorrer o arrebatamento, aí é tarde demais, aí você não tem como fazer, vai ter que atravessar esse momento. Se você acha que é complicado ser crente hoje, nesse mundo, se você acha que é muito difícil, muito sacrifício, você não faz ideia do que é ser crente depois do arrebatamento, vai ser muito mais complicado. E não ser crente nem agora, nem depois, então pior ainda, porque aí o seu destino eterno é o inferno, infelizmente, é o que a Bíblia fala. Mas Deus não quer que você vá para lá, eu não quero que você vá para lá, você não quer ir para lá. Então ouça o que Jesus tem a dizer, ouça o Evangelho e receba, aceite Jesus como seu Salvador,
para que você não precise passar por esse tempo de tribulação, para que você não precise ir para o inferno, mas você possa estar com Jesus para sempre. Amém?